Imagine a sala de reuniões da Pan Am em 1963. O modelo do Concorde brilhando sobre a mesa, prometendo travessias do Atlântico a 2 vezes a velocidade do som e um luxo supremo. Mas, menos de uma década depois, porque nenhuma companhia aérea dos Estados Unidos da América realmente quis tê-lo. Esta é a história de por que a América disse não ao voo supersônico e ao que foram forçados a abraçar em vez disso. Vamos voltar a 1962. Grã-Bretanha e França fizeram um anúncio audacioso: o Concorde, um jato supersônico elegante com asas em delta que podia voar a 2.170 km por hora. A blitz de marketing foi implacável. Filmes brilhantes mostravam passageiros tomando champanhe atravessando o Atlântico em metade do tempo. O Concorde não vendia apenas um avião, estava vendendo o futuro. Os fabricantes batalharam duro pelo sonho. Maquetes detalhadas apareceram nas cores das gigantes americanas, o icônico globo azul da Pan Am, o prata polido da American com listras vermelhas, brancas e azuis. Essas não eram imagens de fantasia, eram ferramentas de venda, feitas para prender o entusiasmo e o interesse das companhias aéreas. No meio dos anos 60, quase todas as grandes companhias americanas já tinham reservado Concordes. Até transportadoras menores, como a Braniff International, queriam participar. Mas aqui vai a primeira reviravolta: essas não eram ordens firmes, eram opções não vinculativas, uma forma de garantir um lugar na fila sem arriscar dinheiro. E isso levanta uma grande questão: porque as companhias aéreas fazem opções em vez de pedidos firmes? Antes de chegarmos ali, precisamos perguntar: por que as companhias aéreas dos Estados Unidos entraram inicialmente no grupo do Concorde? Pode ser respondido em 3 palavras: posicionamento estratégico competitivo. Nos anos 60, a aviação comercial vivia sua era de ouro. As companhias aéreas não eram só empresas de transporte, eram símbolos de orgulho nacional. Juan Trippe, fundador da Pan Am, dizia que sua companhia precisava liderar tanto em luxo quanto em inovação. O Concorde, portanto, representava o símbolo máximo de status. Imagina a propaganda: voe de Nova York a Paris em 3 horas e meia. O potencial de marketing era enorme. As companhias viam o Concorde como seu produto principal, uma joia da coroa que elevaria sua marca acima dos concorrentes. Toda a grande companhia queria participar. Mas desde o começo os executivos tinham dúvidas. As aéreas questionavam se os altos custos do Concorde conseguiriam gerar lucro num setor conhecido pelas margens minúsculas. Bonito ou não, uma aeronave que não se pagasse era um risco enorme. E é aí que nossa história fica mais interessante. A economia do Concorde foi catastrófica. A aeronave consumia 6,70 galões de combustível por hora em cruzeiro supersônico. Para 100 passageiros, isso dá 67 galões por assento por hora. Compare isso com o Boeing 747, que entrou em serviço em 1970. Ele transportava entre 350 e 400 passageiros, com uma eficiência de combustível de 20 a 25 galões por assento por hora em rotas transatlânticas. A eficiência do 747 não era apenas melhor, estava em uma liga completamente diferente. Mas a economia de combustível era só o começo. O custo do Concorde disparou de menos de 20 milhões de dólares por avião em meados dos anos 1960 para cerca de 60 milhões na entrega em 1976. É o triplo do orçamento inicial. Mas aí fica ainda pior. O Concorde era famoso por ter uma capacidade de carga tão pequena que cerca de 95% do espaço disponível para carga, aproximadamente 2,5 toneladas no total, era ocupado pela bagagem dos passageiros. As companhias aéreas dependem da carga para uma receita significativa, especialmente em rotas internacionais. O 747-100 podia transportar mais de 150 toneladas de carga junto com os passageiros. É engraçado, o tipo de carga que o Concorde acabou carregando eram coisas como joias diplomáticas e documentos urgentes. Para dar lucro, o Concorde precisava de tarifas ultra premium em todos os voos. Estava mirando um mercado muito restrito de viajantes ultra ricos.
O 747, por outro lado, podia contar um pouco mais com a carga. Executivos de companhias aéreas dos Estados Unidos da América logo entenderam que não estavam diante de um avião, estavam diante de um brinquedo muito caro que sangraria dinheiro a cada voo. Mas mesmo se a parte econômica tivesse funcionado, um problema maior aparecia: o estrondo sônico. Quando o Concorde quebrava a barreira do som, criava uma onda de choque com uma sobrepressão de 2 libras por pé quadrado. Mas o que isso realmente significa? Bem, durante os voos de teste na década de 1960 feitos sobre o Reino Unido, os estrondos sônicos causaram centenas de pedidos de indenização, principalmente por janelas quebradas. Nos Estados Unidos, os militares já tinham sofrido os impactos negativos do estrondo sônico. Voos supersônicos da Força Aérea sobre áreas povoadas geraram milhares de reclamações e processos. O público americano simplesmente não aceitava isso. Grupos ambientais organizaram protestos massivos em frente às sedes das companhias aéreas. Proprietários entraram com ações coletivas. Governos locais aprovaram ordenanças proibindo especificamente voos supersônicos sobre suas regiões. Em 1973, a FAA formalizou a proibição de voos civis supersônicos nos Estados Unidos da América. O Concorde ficou assim restrito a velocidades supersônicas somente sobre oceanos e áreas sem população. Agora, pense nisso do ponto de vista de uma companhia aérea. Você gastou 60 milhões de dólares numa aeronave cujo principal atrativo, a velocidade supersônica, só pode ser usada sobre a água. E pense que 60 milhões naquela época equivalem a mais de 330 milhões hoje. Para rotas domésticas americanas, que eram a base das companhias dos Estados Unidos da América, o Concorde foi considerado totalmente inútil. O avião ficou limitado a poucas rotas internacionais sobre água que tivessem demanda premium suficiente. Pior ainda, as restrições de ruído não valiam só para o voo supersônico. Os motores do Concorde eram tão barulhentos na decolagem e na aterrissagem que muitos aeroportos impuseram limites de horário para suas operações. Um ponto crucial que a maioria das pessoas perde. Devido às regulamentações, o serviço regular do Concorde, repito, regular, foi limitado a apenas 2 aeroportos aprovados nos Estados Unidos da América: o JFK em Nova York e o Dulles em Washington. Só isso, 2 cidades. Miami? Nem pensar. Boston? Também não. Era como comprar uma Ferrari que só pode andar em 2 estradas específicas. Mas precisamos ir mais fundo e falar sobre o orgulho nacional americano por um momento. Outra grande razão pela qual nenhuma companhia aérea dos Estados Unidos da América jamais adotou o Concorde: o projeto Boeing 2707. Nos anos 60, os Estados Unidos da América não iam deixar a Grã-Bretanha e a França dominarem a aviação supersônica. O presidente Kennedy lançou um programa para desenvolver um transporte supersônico americano projetado para ofuscar completamente o Concorde. O plano para o Boeing 2707 era maior, mais rápido e melhor, claro. 292 passageiros, uma velocidade de cruzeiro de 1.800 milhas por hora. A meta era fazer Nova York a Londres em cerca de 2 horas e 40 minutos. O 2707 atraiu 122 opções impressionantes de dezenas de companhias aéreas no mundo todo, incluindo Pan Am, Aer Lingus, Qantas. Isso superou de longe o interesse pelo Concorde. Por um golpe de azar para o Concorde na época, esperava-se das companhias aéreas americanas, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, que apoiassem a fabricação aeroespacial doméstica. A Boeing era o orgulho da aviação americana. O 2707 representava milhares de empregos aeroespaciais bem remunerados. Portanto, comprar um concorrente britânico-francês não era apenas uma decisão de negócios. Para alguns, era visto como algo antipatriótico. Ironicamente, o Boeing 2707 virou uma desculpa conveniente para atrasar os compromissos com o Concorde. As companhias podiam dizer aos europeus: estamos muito interessados, mas primeiro precisamos ver o que a Boeing entrega. O programa 2707, no entanto, enfrentou problemas desde o começo. O design da asa de varredura variável provou ser um pesadelo de engenharia.
As estimativas de peso continuavam subindo, os custos saíram do controle. Grupos ambientais organizaram protestos massivos, argumentando que frotas de aviões supersônicos destruiriam a camada de ozônio. Em 1970, o programa estava em crise. A Boeing já tinha gasto o dinheiro do governo, mas não construiu um único protótipo voador. Então, o desastre aconteceu. Em março de 1971, o Senado dos Estados Unidos da América rejeitou financiamento adicional para o projeto Boeing 2707 por apenas 5 votos. Depois de investir mais de $1 bilhão em dinheiro atual, o projeto foi oficialmente cancelado. A Boeing demitiu 60 mil empregados. A economia de Seattle entrou em recessão. Apareceu o famoso outdoor: a última pessoa a sair de Seattle, por favor, apague as luzes. De repente, as companhias aéreas americanas enfrentaram uma escolha: abraçar o Concorde ou abandonar a aviação supersônica completamente. A maioria escolheu a segunda opção pelo que estava prestes a acontecer. O ano era 1973 e tudo mudou. Em 6 de outubro de 1973 começou a Guerra do Yom Kippur. 2 semanas depois, a OPEP anunciou um embargo ao petróleo contra países que apoiavam Israel. Da noite para o dia, o preço do petróleo bruto quadruplicou, de $3 por barril para mais de 12. Para as companhias aéreas, isso foi catastrófico. O Concorde não era só pouco atraente no mundo de preços de petróleo em alta, virou um suicídio financeiro. Lembra aqueles números de consumo de combustível? Mais de 6.700 galões por hora para 100 passageiros? Num cenário onde o custo do combustível triplicou quase da noite para o dia, cada galão contava. Pense nessa perspectiva. Um voo típico do Concorde de Nova York a Paris consumia cerca de 22.500 galões de combustível. Nos preços antes do embargo, esse combustível custava cerca de $4.500. Depois do embargo, o mesmo combustível custava quase $18.000 só para um voo. As companhias aéreas americanas já estavam sangrando dinheiro com os aumentos insanos do preço do combustível. A Eastern Airlines reportou perdas de $85 milhões em 1974. A Pan Am teve prejuízo de 145 milhões. A TWA estava à beira da falência. A última coisa que precisavam era de uma aeronave supersônica que consumisse combustível como água. Então precisamos olhar para algo mais profundo que a maioria das pessoas não percebe. O Concorde simplesmente não se encaixava nos sistemas Hub and Spoke que as companhias americanas estavam desenvolvendo rapidamente. As companhias aéreas estavam construindo suas redes ao redor de hubs centrais. Atlanta, Chicago, Dallas, Denver. Esses hubs precisavam de aeronaves que pudessem atender às estruturas de rotas diversas de forma eficiente. O Concorde, com sua capacidade limitada e opções restritas de rotas, era o oposto das operações Hub and Spoke. Então, em 31 de janeiro de 1973, o inevitável aconteceu. A Pan Am anunciou que havia decidido cancelar suas opções. No mesmo dia, a TWA seguiu o exemplo. As duas companhias aéreas mais prestigiadas dos Estados Unidos da América haviam se manifestado. Estavam desistindo. É aí que a diferença entre opções e pedidos firmes fez toda a diferença. Isso deu às companhias americanas flexibilidade estratégica para se adaptarem a condições de mercado e operacionais imprevisíveis, exatamente como aconteceu no início dos anos 70. Os dominós caíram rápido, um por um. Todos os grandes operadores americanos desistiram de suas opções pelo Concorde, exceto um, meio que... A única companhia americana que realmente operou a aeronave foi a Braniff International. Em 1978, a empresa assinou um acordo de intercâmbio com a Air France e a British Airways para operar o Concorde em voos entre Dallas, Fort Worth e Washington Dulles, conectando a Paris e Londres. O problema: as regras da FAA proibiam voos supersônicos sobre o território continental dos Estados Unidos da América. Isso obrigou o Concorde da Braniff a voar em velocidades subsônicas no trecho Dallas-Washington. Eles estavam usando o jato supersônico mais rápido do mundo em velocidades subsônicas.
literalmente como dirigir um carro de Fórmula 1 no trânsito da cidade. Os motores do Concorde projetados para Mach 2 eram altamente ineficientes em velocidades mais baixas. Consumiam quase tanto combustível engatinhando quanto no cruzeiro supersônico. A operação do Concorde pela Braniff durou apenas 16 meses, de janeiro de 1979 a maio de 1980, e a companhia provavelmente perdeu milhões. Foi a única tentativa de voar com o Concorde em rotas domésticas, provando que jatos supersônicos não conseguiam competir no mercado americano. Então, no final, o que as companhias aéreas dos Estados Unidos da América fizeram em vez de comprar o Concorde? Elas tomaram uma das decisões mais inteligentes da história da aviação. Adotaram aeronaves de fuselagem larga e revolucionaram o transporte aéreo para todos. O Boeing 747 se tornou a rainha dos céus, e com razão. Entrando em serviço em 1970, transportava entre 350 e 400 passageiros com uma eficiência notável, consumindo menos combustível por assento por hora em rotas transatlânticas. Além disso, podia carregar toneladas de carga em configurações de passageiros. As companhias aéreas podiam configurar o 747 com múltiplas classes de serviço. Passageiros da primeira classe desfrutavam de luxo sem precedentes, com suítes privativas e lounges a bordo. A classe executiva oferecia conforto que superava a cabine apertada do Concorde, e a classe econômica tornou o transporte internacional acessível para milhões de pessoas pela primeira vez. Crucialmente, ao invés de buscar prestígio tecnológico, as companhias aéreas dos Estados Unidos da América focaram em soluções práticas que gerassem lucros consistentes. Priorizaram frequência em vez de velocidade, capacidade em vez de glamour, eficiência em vez de emoção. As companhias americanas entenderam que os passageiros se importavam mais com um serviço acessível e frequente do que em cortar algumas horas do tempo de voo. Depois, quando entraram em serviço, aeronaves como o McDonnell Douglas DC-10 e o Lockheed L-1011 TriStar ofereceram soluções perfeitas para rotas transcontinentais nos Estados Unidos da América e para serviços internacionais de média distância. A American Airlines foi pioneira no uso dos DC-10 em rotas transcontinentais, oferecendo vários voos diários entre Nova York e Los Angeles com tarifas competitivas. No final, o motivo pelo qual nenhuma companhia aérea dos Estados Unidos da América encomendou o Concorde refletiu uma mudança estratégica fundamental na indústria aérea americana. Os anos 1970 marcaram o fim da era romântica da aviação e o início da era de negócios. As companhias aéreas pararam de tentar ser símbolos de prestígio nacional e começaram a focar em ser empresas de transporte lucrativas. As companhias dos Estados Unidos da América também reconheceram que o futuro da aviação era a democratização, não o elitismo. A Lei de Desregulamentação das Linhas Aéreas de 1978 abriu caminho para companhias aéreas de baixo custo como a Southwest Airlines. A decisão de rejeitar o Concorde não foi por falta de visão, foi por ter a visão certa. As aéreas americanas previram corretamente que o futuro da aviação estava em aeronaves eficientes, de alta capacidade, que pudessem atender mercados de massa de forma lucrativa. A British Airways e a Air France mantiveram o Concorde vivo por meio de subsídios governamentais e orgulho nacional. Mas elas nunca ganharam dinheiro com isso. As companhias americanas evitaram essa armadilha completamente. No fim, apenas 20 Concordes foram construídos, operados exclusivamente pela Air France e British Airways. Enquanto a British Airways conseguiu alguma rentabilidade marginal em algumas rotas nos anos 80 e 90 com preços premium, ambas as companhias contaram com subsídios governamentais durante a maior parte da vida útil do Concorde. A aeronave que deveria revolucionar a aviação acabou atendendo um nicho minúsculo por 27 anos antes de se aposentar em 2003. As companhias aéreas dos Estados Unidos não perderam o futuro da aviação ao rejeitar o Concorde. Elas evitaram um de seus maiores becos sem saída. A lição para hoje: enquanto vemos um interesse renovado na aviação supersônica com empresas como a Boom Aerospace,
As lições do fracasso do Concorde são mais relevantes do que nunca. Agora, antes de você ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai curtir esse vídeo a seguir. Então, por que não dar uma olhada?